Gravação. Pronto, tá indo. Então vamos lá, continuando, né? Tá. Continuando aqui. O que é provar que um algoritmo está correto, né? Como é que vocês fazem para provar que um algoritmo está correto? Em geral, faz o seguinte: você propõe um algoritmo, testa para um caso, para 2 casos, para 10 casos e julga que ele está correto, certo? Isso nem sempre funciona. Vocês mais do que eu já passaram por isso. Você testa para 10 casos, mas aí tem um caso que vai falhar. Eu tinha um professor que falava o seguinte: não existe algoritmo com bug. Existe algoritmo certo e algoritmo errado, né? O bug é um algoritmo errado. Então, os bugs que a gente ouviu tanto falar do Windows foi porque o sistema de produção do Windows ele era voltado na velocidade de produção, produzir rápido. Então, produzia o software, testava alguns casos e soltava no mercado. E aí tinha os milhares de bugs aí que ficou famoso durante muitos anos e o Windows tem melhorado com isso. O Linux, como ele era um sistema aberto no passado, né, ainda é aberto, mas no passado isso era mais divulgado, as coisas, tinha um cara que assinava por cada código, eu fiz esse aplicativo para Windows. Então ele não queria sujar o nome dele, para Linux. Ele se certificava que o processo funcionava. Por exemplo, na aviação e no sistema financeiro, vamos botar aí Wall Street, o software que comanda todos os sistemas, eles não são testados. Eles são provados a correção. Então, ele tem que ser feita uma prova formal de correção para ele ser embarcado no sistema. Porque não pode ter erro. Você não pode ter um bug num avião. Você tem um 737 com 250 pessoas, de repente o sistema dá um bug. Não existe isso, né? Wall Street, não dá para você dizer que vai ter um bug num software da Bolsa de Valores, da maior Bolsa de Valores do mundo. Então, o software, quando é um software sério, ele nem se preocupa com teste. Você precisa fazer uma prova de correção formal. Tem um professor do curso, que é o Jefferson Andrade, que tem projetos para prova de correção de software de aviação. Né? É uma das áreas dele essa aí. Tá? Então, como é que é uma prova de correção de um algoritmo? Eu tenho um momento, esse Q representa um estado das variáveis do código, certo? Esse S de I representa um bloco de código, certo? Um loop, por exemplo, tem dentro de um for qualquer, um while qualquer. E o R é um estado depois que eu passei. Então, eu vou elaborar uma propriedade do código, que vai descrever o que o código faz. Essa propriedade ela tem que ser verdadeira no momento que, ou seja, antes de entrar num laço, e ela tem que ser verdadeira depois que ela sair do laço. Então, se isso ocorre, se eu consigo provar isso, ela vai ser verdadeira sempre, porque toda vez que ela passar no laço, ela vai ter sempre verdadeira. Então, basicamente, a prova de correção é elaborar uma propriedade que descreve o código e eu mostro que essa propriedade é verdadeira sempre. Mostro como? Ferramenta indução. Então, eu vou provar que ela funciona antes de começar e depois que ela passou pelo código. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, trazendo já para a nossa linguagem aqui, o seguinte: eu tenho um momento antes como estão as variáveis, antes de entrar no código, tenho o meu bloco de códigos P, certo? Que é meu segmento de código. Eu vou provar que a minha propriedade é válida nesse instante, antes de entrar no enquanto, e vou provar, não, vou admitir que ela é verdadeira aqui antes, e vou provar que ela é verdadeira depois. Como que meu código vai terminar, então? Vai terminar com a minha propriedade mais a negação da minha condição aqui, do meu critério de parada, tá? O estado das variáveis aqui eu vou ter meu critério de parada. Como que vai fazer o algoritmo parar,
certo? Vamos para um caso prático que é mais eficiente de explicar. Espera aí, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa apresentação com mais descrições. Deixa eu mudar o slide, de repente vai ficar melhor. Exemplo 1. O exemplo é o mesmo, tá? Só que aqui tem mais coisa escrita. Vamos lá. Aí, esse exemplo está com fala. Continuando aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que, primeira coisa... Ixi, peraí, que deu errado aqui. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Eu vou passar... porque quando eu boto a apresentação, esse slide está gravado. Eu não esperava por isso. Deixa eu fazer o seguinte, então, para não perder essa gravação. Aula 3. Gravação. Pronto. Apresentação. Estão me ouvindo aí? Vocês estão acompanhando tudo? Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá. Agora vai ficar melhor. Vamos lá. Então vamos lá. Eu tenho esse código, certo? E aí eu quero provar que esse código faz o que ele precisa fazer. Nesse caso, eu já estou dizendo o que o código faz. O código ele vai retornar x vezes y, tá? Claro, na prática ninguém usa um loop para fazer x vezes y, mas é um exemplo educativo. Então, x vezes y. Eu vou inicializar as variáveis com 0, duas variáveis i e j com 0. Eu vou ter um enquanto i diferente de x, eu vou fazer o seguinte, o j vai receber ele mesmo mais o y, certo? E o i vai receber ele mesmo mais 1. Então, vocês já conhecem, então, que esse j aqui é o estado da variável j quando eu sair do enquanto, e esse aqui é o estado da variável j antes de entrar no enquanto. Na prática, a gente diz que é mais ou menos o seguinte, eu vou ter j no instante k mais 1, certo? Igual a j no instante k mais y. Essa é a ideia. A mesma coisa para o i, certo? Depois que eu definir essa propriedade, o que vai ser a propriedade? Depois que eu definir essa propriedade, ela ganha o status de conjectura. Depois que eu provar aquilo, o que é uma conjectura? É uma afirmação que eu acho que é verdade. Depois que eu provar, ela vira invariante. Invariante é a propriedade provada, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que ter uma propriedade que descreve o algoritmo, certo? E após ser provada, ela vai ser chamada de invariante do laço, ok? Então, nesse caso, o que vai ser a propriedade? Vai ser uma relação entre as variáveis do algoritmo. Nesse caso, as variáveis são i e j. Tudo bem? Vamos primeiro, então, tentar elaborar essa relação entre essas variáveis. Para elaborar essa relação, eu vou fazer uma coisa que vocês já conhecem, que é chamado teste de mesa, que é o comportamento das variáveis em cada laço, em cada iteração do algoritmo. Ok? Então, teste de mesa é para obter uma conjectura, que é aquilo que eu acho que é a verdade, né? Eu vou usar um índice K como sendo o marcador de iteração. K é tempo. Vou adiantar aqui o seguinte, todo semestre um aluno erra isso. Vocês não vão, como eu já estou adiantando, vocês não vão errar. O K, ele não existe no código.
Não tem nada de K aqui. K é um elemento que eu adicionei só para dizer o instante da variável. Então, o que é o K igual a zero? K zero é o instante das variáveis antes de entrar no laço, que eu vou chamar de iteração zero. É esse instante aqui, ó, exatamente embaixo do J igual a zero. Nesse instante, como estão as minhas variáveis? O I vale zero e o J vale zero, que foi a atribuição. Eu vou chamar de I0 e J0, que é o estado inicial das minhas variáveis I e J. Então, antes de entrar no laço, o I vale zero e o J vale zero. Certo? Depois que eu entrei no laço, né? Então eu tenho aqui, antes de entrar no laço. Na iteração, antes de entrar no laço, eu tenho I0 e J vale zero. A iteração 1, o que é a iteração 1? A iteração 1 eu passei uma vez dentro do enquanto. Se eu passar uma vez dentro do enquanto, eu vou ter o J1. O J1, ele vai receber o J0 mais Y. Então, vou receber o J0 mais Y. E o I1 vai receber o I0 mais 1, como está aqui no código. Ok? Então, o J1 vai ser 2. Desculpa, que eu olhei o 2 embaixo. O J1 vai ser Y. E o I1 vai ser 1. Certo? Tudo bem até aqui? Então, ao final da primeira iteração, o J vale Y e o I vale 1. Passo mais uma vez no código para ver o que está acontecendo. Na segunda iteração, na iteração 2, que é o K igual a 2, eu vou ter o J2 igual o J1 mais Y. O J1 já valia Y, Y mais Y, 2Y. E o I 2 vai ser o I1 mais 1, que passa a ser 2. Tudo bem até aqui? Então, percorrer duas vezes a iteração. Vamos mais um pouquinho para frente. Mais um pouquinho para frente seria a terceira iteração. Eu estou aqui na segunda iteração, né? Aqui na segunda iteração. Se eu for mais um pouquinho para frente, no K igual a 3, certo? Na iteração 3, eu vou ter o J3 igual ao J2 mais Y. J2 vale 2Y, com mais Y, 3Y. E o I vai ser o anterior mais 1, que vai passar a ser 3. Acho que vocês já pegaram a ideia aqui. Na quarta iteração, o J4 vai ser 4Y, e o I vai ser igual a 4. O I4 vai ser igual a 4. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Vocês estão acompanhando o mouse aí com o ponteirinho vermelho? Sim. Estamos sim. O que eu costumo ver de errado? Eu costumo ver de errado o seguinte: na hora de montar a conjectura, que é a relação entre as variáveis, eu costumo ver muita gente fazendo o seguinte: J igual a K vezes Y. A questão aqui é o seguinte: isso aqui não existe. Símbolo de não existe. Isso aqui não existe, o K não existe. O que existe são as variáveis, tá? Então, a conjectura vai ser a relação entre as variáveis. Nesse caso, I vezes Y. Eu posso escrever a conjectura da seguinte maneira: J K vai ser igual a IK vezes Y. Ou seja, para cada iteração K, eu tenho esta relação. Ok ou não? Tudo bem ou não? Ok. Isso é uma conjectura. Okay. Isso é uma coisa que eu acho que é verdade. Por que eu acho que é verdade? Porque eu fiz o teste para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Parece que é verdade. O fato de parecer que é verdade não significa que é. O fato de valer para 4 elementos não significa que é verdade. Como é que eu provo que vale para qualquer elemento? Ferramenta indução, né? Que se aplica muito bem aqui. Então, o próximo passo é verificar por indução
a minha conjectura, a minha propriedade. Quem é o meu caso base nesse momento? O caso base é esse instante aqui, ó. É o instante exatamente antes de entrar no código, certo? Então, no caso base, eu vou ter o i igual a zero e o j igual a zero. Eu vou pegar o i igual a zero e o j igual a zero e vou jogar na minha propriedade. Eu vou pegar o i igual a zero e o j igual a zero, volto aqui e jogo na minha propriedade. Então, vamos lá. Joga na propriedade. Ó, eu vou ter j igual a zero, i igual a zero. Aqui no final, eu tenho 0 igual a 0. 0 igual a 0 é uma verdade, é uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa? Afirmação verdadeira. Se é uma afirmação verdadeira, tá ok. A minha propriedade funcionou antes de entrar no enquanto. Então, a minha relação entre as variáveis, que eu acho que funciona, está funcionando nesse momento aqui. Aí eu vou para a minha hipótese de indução, que é supor que isso aqui é verdade. Ok? Isso aqui é a minha hipótese de indução, que J numa interação K vai ser igual ao I da interação K vezes I mais 1. Desculpa, vezes Y. E aí eu preciso provar o próximo passo. Eu preciso provar que o J no tempo K mais 1 vai ser igual ao I no tempo K mais 1 vezes... Eita, olha o spoiler aqui. Próximo slide. O que é isso? O J no tempo K mais 1 vai ser o I no tempo K mais 1 vezes Y, certo? É isso que eu quero provar aqui. Então, vamos lá. A minha ideia é provar isso aqui. Para provar isso aqui, como a gente já fez lá na indução, eu vou partir disso aqui e vou chegar nisso aqui. Essa é a ideia, certo? O que eu vou usar para provar isso? Então, eu vou partir do JK mais 1. Eu vou usar para provar, obviamente, esse argumento. O que é esse argumento aqui? Ah, esse argumento é a minha hipótese de indução. Então, para eu provar alguma coisa, obviamente, eu tenho que usar a minha hipótese de indução, senão você não provou por indução. Além desse argumento, que eu chamei de argumento A, eu tenho o argumento B e o argumento C. B e C são as instruções do bloco de código, essas duas instruções aqui. Se eu quero provar alguma coisa sobre o código, obviamente eu preciso usar ele. Então, os meus argumentos são a minha hipótese e o meu código. Bem razoável. Agora, observa uma coisa, que simples que é isso aqui. Isso aqui, essa demonstração, eu preciso encadear os meus argumentos seguindo uma sequência. Eu faço um paralelo a isso aqui, eu já dou aula disso há um certo tempo. Eu faço um paralelo com um quebra-cabeça infantil. A minha filha tinha um quebra-cabeça de elefante, quando era bebezinha, que era a cabeça, a barriga e o pé. Basicamente, 4 quadrados. Um quadrado tinha um desenho da cabeça, um desenho da barriga e outro quadrado era o desenho do pé. A tarefa dela era botar a cabeça em cima da barriga e a barriga em cima do pé. Eu tenho 3 argumentos. É exatamente igual o quebra-cabeça de elefante da criança. Tá? Então, e olha como é que é simples. Eu vou partir do J de K mais 1. Olha para os meus argumentos e qual deles fala do J de K mais 1? Só tem um, é o argumento B. Então, vem aqui, J de K mais 1 é igual a JK mais Y. Usei o argumento B. Certo? Agora, eu tenho JK mais Y. Certo? O JK mais Y é exatamente o caso... deixa eu colocar aqui. Tem uma coisa errada aqui. Tem um errinho aqui. JK mais... Isso aqui tá certo. Não, tá certo. Perdão, tá certíssimo. Não tem nada errado aqui, não. Então, olha, agora eu estou com o estado JK mais Y.
Vamos olhar agora o que eu tenho. O JK é exatamente o caso da minha hipótese de indução. JK vai ser igual a I de K mais Y. Então, eu vou substituir o JK por I de K mais Y. Certo? Usei aqui, então, o argumento... Usei aqui, então, o argumento A. Ok? Usei aqui o argumento A. Agora eu vou usar uma propriedade numérica, pensando que isso aqui são todos valores numéricos, são variáveis que representam números. Eu vou botar o y em evidência, tá? Botei o y em evidência, eu vou ter I de K mais 1 igual, vezes y. Só que I de índice K mais 1, olha para cá, I de índice K mais 1 é exatamente I de índice K mais 1. Cuidado com a sutileza na hora de escrever, tá? Eu acho que vocês estão percebendo aí que esse K mais 1 é o instante da variável K mais 1. Esse aqui é o I no instante K mais o 1. Tem uma diferença razoável aí. Só que, por acaso, os dois são iguais nesse código. Então, eu vou substituir o I de índice K mais o 1 por I de índice K mais 1. E aí eu cheguei exatamente aonde eu queria. Certo? Cheguei exatamente onde eu queria. Então, está provado. Nesse momento que eu provei, essa propriedade agora, que era uma conjectura... Espera aí. Não está funcionando. J. A conjectura era J. Isso ficou parecendo um I. J igual a I vezes Y, agora é uma invariante. O que é invariante? Invariante é uma propriedade que não vai variar no código. E é uma propriedade das variáveis, certo? Agora eu preciso saber o que acontece quando o código termina. Quando o código terminar, eu vou ter o seguinte. Para o código terminar, eu tenho a minha propriedade que relaciona as variáveis e a negação do meu critério de parada. O meu critério de parada era I diferente de X. Então, eu vou percorrer isso aqui até quando? Até o I ser igual a X. Tá? Marcar isso aqui. Eu vou percorrer até o I ser igual a X. Eu vou fazer uma negação aqui para poder sair. Então, o algoritmo termina de que maneira? Ele retorna J. Só que quando ele retornar J, o I vale X. Então, eu tenho X vezes Y. Ok ou não? Ok. Professor. Oi? Eu não entendi como que o I de K mais 1 virou... Não, isso. Virou I de K... Na terceira para a quarta linha. Tá, da terceira para a quarta linha. Isso. Aqui, né? Nesse ponto aqui. No I de K mais 1. Beleza. Vamos lá. Eu vou voltar aqui no código. Olha para onde que eu estou escrevendo aqui. Você vê a pontinha da caneta? Vê também? Sim. Tá. O que significa essa linha que está aqui? I igual a I mais 1. Significa que o I, depois que eu sair do laço, o I de K mais 1 vai ser igual o I do estado anterior mais 1. Concorda com isso ou não? Entendi. Uhum. Entendeu? Então, isso aqui é uma igualdade. Isso é uma igualdade. Eu posso usar essa igualdade do jeito que eu quiser. Eu cheguei num dado momento da prova que eu tinha que o I de índice K mais 1. Eu tinha que ir separado. Ah, mas isso aqui é igual ao I de índice K mais 1. Então, eu substituí. E escrevi aqui, ó. Usei o argumento C aqui. Ok? Entendi. Uhum. Tudo bem? Certinho. E para poder
Por quê? Para poder chegar onde eu queria. Voltando lá na ideia da indução, eu parto de um lado e chego no outro. Se eu vou chegar aqui, eu tenho que ter sempre em mente aonde eu quero chegar. Tudo bem ou não? Tudo, entendi. O que eu tenho que lembrar disso aqui, desse procedimento? Né? Como é o processo, então, de prova do algoritmo? Primeiro passo, encontrar uma conjectura, é uma propriedade para o funcionamento do algoritmo, é aquilo que eu acho que é verdade. Qual foi a estratégia que a gente usou? Teste de mesa. Melhor estratégia aí, para isso, é você fazer um teste de mesa. O teste de mesa vai te dizer qual é a relação entre as variáveis, como as variáveis se relacionam. Tá ok? Depois que eu cheguei numa conjectura, eu vou provar aquela conjectura, fazer uma verificação da conjectura. Como? Indução matemática. Então, eu provei que aquela conjectura era verdade, que aquela propriedade era verdade para o meu algoritmo. Lembrando que, para provar, eu tenho que usar a minha hipótese de indução e o próprio código. Senão, não faz nem sentido. Não é nem indução, e se você não usar o código, você não está falando sobre ele. Depois que eu provei, o que eu tenho agora? A minha conjectura passa a ser chamada de invariante, é uma propriedade que é verdadeira sempre, para esse algoritmo. E aí eu tenho que dizer o que acontece quando termina. Quando termina, eu tenho a minha invariante e a negação do laço, que é o meu critério de saída do enquanto aqui. A negação do laço. A combinação dos dois vai me dar o resultado do algoritmo. Tudo bem ou não? Sim. Receitinha de bolo, tá? Receitinha de bolo, mas tem algumas coisas aqui. Teste de mesa. Nem sabia que isso dava zoom. Teste de mesa, indução e depois verificação. Certo? Dúvidas? Nenhuma. Tem uma ou nenhuma? Nenhuma. Ah, nenhuma. Bom, então. Nenhuma. Então, espera aí que eu já mudei aqui o algoritmo. Aí o exercício seria, né? Olha para o código, olha bem para o código. Aqui eu tenho x vezes y um resultado. Eu comecei do zero, né? E aqui eu tenho, estou botando o dedo na tela aqui apontando para vocês. X vezes y, e aqui as variáveis começam do zero, eu tenho j igual a j mais y, e igual a i mais 1. Mudando um pouquinho aqui, o j começa do x, e aqui eu vou ter j igual a j mais 1. Isso vai retornar x mais y. Observa que o código é muito parecido, muito parecido. Mudei pouquíssima coisa. Fica de tarefa, então, vocês fazerem isso aí. Isso aí tem nas minhas apresentações lá, vocês vão encontrar. De qualquer forma, isso está feito lá como exemplo. Tudo bem? Eu vou fazer um outro. Deixa eu fechar isso aqui, sem gravação. Não salvar. Esse aqui, deixa eu ver se é o mesmo. Esse aqui é um pouquinho mais interessante. Eu quero fazer esse aqui. É o exemplo 2. Só que eu não quero estragar a minha gravação. Vou colocar aqui sem gravação. Sem... Não que a minha gravação tá boa. Eu já vi que o áudio dela tá horrível. Tá muito baixo. Mas... vamos perder. Eu vou regravar ela a qualquer momento desse aí para melhorar, mas não nesse momento. Poderia até gravar agora, né? Enfim, tá feito, está feito. Então, mesma situação. Mesma situação. Observa o seguinte, nos dois exercícios, esse aqui, inclusive, é um exercício do livro, é o exercício 13 do livro, tá? Exercício 13 do livro. Exercício 13 do livro. E eu já digo o que ele retorna e peço para provar. É muito usual eu não dizer o que ele retorna.
seria do tipo, encontre o que esse algoritmo retorna. Claro que você não vai me responder J, porque você não disse muita coisa. Mas você vai ter que fazer uma conjectura e provar. Ou seja, sem ter essa informação, você vai ter que descobrir o que ele faz e me provar o que ele faz, aquilo que você está dizendo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou ignorar que eu já sei o que ele retorna e vamos fazer o teste de mesa e vamos fazer todo aquele passo de novo, agora fingindo que a gente não sabe o que ele retorna. Tá? Aqui eu já tenho dito a invariante do laço, mas vamos fingir que ela não existe. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, teste de mesa. Só para lembrar, o K é um índice que ele não existe, mas eu estou usando o K como marcação de tempo. Tá? O K igual a 0 é um instante antes de entrar no código. Certo? No K igual a 0, eu vou ter o I valendo 1 e o J valendo X. Então, I de 0 é 1 e o J vale X. E aí, vamos seguir executando o código manualmente algumas vezes para poder tentar descobrir qual é a relação entre as variáveis. Então, começando aqui, eu tenho o estado inicial, como eu disse, I igual a 1, J igual a X, e no próximo passo, J de 1 vai ser igual a J de 0, que é o J anterior, vezes o I de 0 mais 1. Tirei daqui do código, né? J é o J anterior mais o I anterior mais 1. Fazendo a substituição, eu vou ter o J igual a X, I igual a 1, e aí eu tenho X vezes 2. Certo? E o I? O I é o anterior mais 1, então eu vou ter 1 mais 1, 2. Certo? O I acabou coincidindo com o exercício anterior, mas enfim. Próxima iteração, J2 vai ser o J1 vezes o I1, que é da interação anterior, mais 1. O J1 é X vezes 2, ou 2x, se você preferir, vezes I vezes 1. Então, vou ter 2... desculpa, I vezes 1 não, né? I mais 1. Então, vou ter 2 mais 1, 3. Eu vou ter X igual a 2 vezes 3. Em geral, a maioria do pessoal costuma multiplicar 2 vezes 3 e colocar 6. Só que quando você coloca 6, você esconde o produto, você esconde de onde vem esse 6. Então, eu vou manter isso aqui, que isso aqui pode... Eita, o que é isso? Pode ajudar a gente. Acontecem umas coisas que eu nem sei como. Isso aqui pode ajudar a gente, tá? Como é que eu tenho essa percepção de manter isso aí? Fazendo várias vezes exercício, fazendo muitos exercícios, é isso. Basicamente é experiência mesmo, é fazendo. Aquilo que a gente já conversou na aula inicial, né? Igual musculação, olhar, fazer é fácil, fazer nem tanto. Tem que praticar, essa é a ideia. Continuando, o 2, o I na iteração 2, vai ser o I anterior mais 1, que isso vai ser 3. Certo? Continuando, eu estou aqui na 2, o K igual a 3, para a iteração 3, então eu vou ter J3 igual a J2 vezes I2 mais 1, substituindo o J3, o J2 desce, né? Tá aqui o J2, vezes 3 mais 1, 4. E o I, 3 vai ser o I2, o I da iteração 2, mais 1, 4. Certo? Continuando, J da iteração 3, entra aqui para o J da iteração 4, mais o I da iteração anterior, mais 1. Eu vou ter 2 vezes 3 vezes 4, vezes 5 na iteração 4, e o I, 4, vai ser igual a 5. Eu já posso imaginar que, como conjectura, como relação das variáveis, isso aqui, J vai ser igual a X vezes I fatorial. Primeira pergunta, todo mundo lembra o que é fatorial?
Sim. Sim. Vou mudar a pergunta. Alguém não lembra quem é I fatorial? Acho que vocês viram isso no ensino médio, mas viram também semestre passado que sempre usa programação aí para fatorial. Enfim, a gente sabe o que é fatorial, então. Então, tá tudo bem, então, essa conjectura? Todo mundo enxergou essa conjectura com esse teste de mesa? Alguém não enxergou? Vou mudar a pergunta. Não, deu para entender. Beleza, então. O difícil é chegar aí, mas... Não, teste de mesa. Aqui é um trabalho braçal, é a execução do algoritmo passo a passo, tá? Aqui, não, eu considero que não tem muito trabalho intelectual. Você pegar o algoritmo e ir rodando, ó. Aplica a linha. Estou imaginando aqui que a gente está num curso de informática. Vocês já fizeram lógica de programação, que é pré-requisito para essa disciplina, e fizeram um pouquinho de programação no semestre passado. Então, esse teste de mesa, inclusive, esse código é muito mais simples do que vocês já implementaram. Tenho certeza. Continuando aí, dá um trabalhinho. Confesso que dá um trabalhinho. Só que é um trabalho, mas não tem muita criatividade. É seguir o código, tá? Não é complexo, mas é trabalhoso. É trabalho mesmo. Então, beleza. Temos aqui a nossa conjectura. Lembrando, conjectura é aquilo que eu acho que é verdade. Ainda não tenho certeza. Como é que eu vou provar? Indução. Tá? Vamos aqui usar a indução. Primeiro passo da indução que não pode faltar nunca. Caso base. Quem é o caso base? É verificar que a minha propriedade funciona no estado inicial. Quando I é o I0 e J é o J0. Então, no estado inicial, o I vale 1 e o J vale X. Pega esses valores e substitui na propriedade. E aí eu tenho J valendo X e o I valendo 1. Olha para o resultado. O resultado eu tenho X igual a X. Essa afirmação é verdadeira? Sim, essa afirmação é verdadeira. Então, tá ok. Essa propriedade é válida antes de entrar no laço. Nesse momento aqui, ó. Então, para o estado inicial das variáveis, essa propriedade funciona. A minha hipótese de indução é essa. Vou supor como verdade e vou provar isso aqui como verdade, certo? Vou provar que essa hipótese é verdadeira no instante K mais 1. Eu suponho verdadeiro no instante K e provo que é verdadeiro no próximo momento, depois que eu passei pelo meu laço. E aí fica que a propriedade é válida sempre, ou seja, o laço ele não altera a minha propriedade, tá? Então, vamos lá, começando de novo, mesmo procedimento. Eu tenho JK mais 1 e preciso chegar aqui. É aqui que eu tenho que chegar. Meus argumentos. Argumento A, hipótese de indução. Argumento B e C. O código propriamente dito. Olha para o código. K mais 1, K e K. Ficou feio. J de índice K mais 1 é igual J de índice K vezes I de índice K mais 1. I de índice K mais 1 é o I de índice K mais 1. Está aqui nos argumentos B e C. Então, eu vou partir de novo com o meu problema do meu quebra-cabeça do elefante, de montar a cabeça, a barriga e o pé. Eu estou no J de índice K mais 1. Qual argumento eu vou usar? Só tem um, não tem muito o que fazer. Eu vou usar o argumento B, certo? Então, eu vou pegar o J de índice K mais 1 e vou fazer igual ao JK vezes I de K mais 1. Argumento B. Acabei de usar o argumento B, já está usado. Agora eu estou com essa linha aqui. O que dá para eu fazer? Dá para eu multiplicar aqui J vezes I, J vezes 1? Dá. Não sei se é o caso. Mas eu observo que o J de K se encaixa
perfeitamente no meu argumento A, que é minha hipótese de indução. Então, eu vou substituir o J de K por I de K fatorial, que é a minha... Eita, peraí. Sumiu tudo. Tá, enfim. Então, onde é que eu estava? Eu estou substituindo o J de K pela minha hipótese de indução, que é o J de K igual a X vezes I fatorial. Substituir, tá aqui, certo? E aí eu aponto aqui para vocês o que eu usei. Eu usei o argumento A, que é a minha hipótese de indução. Agora eu vou usar uma propriedade de fatorial. Repara o seguinte, eu tenho I fatorial e tenho I mais 1 fatorial. Pensa só, pensa no número qualquer, 7. Vamos supor que o I é 7, 7 fatorial. 7 fatorial vezes... Não era isso que eu queria. Né? Que vezes 7 mais 1 fatorial, isso aqui vai ser igual a 7 fatorial vezes 8, que é a mesma coisa que 8 fatorial. Então, o que eu tenho aqui é I fatorial vezes I mais 1. Então, isso aqui é exatamente I mais 1 fatorial. Tudo bem esse passo? Essa propriedade do fatorial? Alguém teve dúvida nisso aqui? Quem cala consente, hein? Alguém teve dúvida? Tive não. Beleza. Agora, repara o que eu tenho. Eu tenho I de índice K mais 1. Aí, de novo, mesma coisa, né? I de índice K mais 1 é igual a... Desculpa. I de índice... Tem que tomar cuidado com a fala, com a vírgula na fala. I de índice K mais 1 é igual ao I de índice K mais 1. Olha a vírgula. Então, faço essa substituição e aí eu cheguei exatamente aonde eu queria. Então, está aprovado. Nesse momento aqui, eu tenho a minha invariante. Eita, ainda estou aprendendo essa porcaria ainda. Vou praticar mais. Vocês estão sendo piloto de teste aí. Não consegui nem escrever. Mas é ruim de escrever. Então, a minha invariante é exatamente o que eu queria provar. Como é que meu algoritmo termina, então? Se eu tenho que provar como que ele termina? Ele termina com a minha invariante do laço, que é a propriedade provada como verdadeira, certo? E a minha saída do código, que é o meu critério de parada. Tá aqui. Então, fazendo a combinação lógica dessas duas afirmações, eu tenho que o I igual a N, é só substituir o algoritmo. Então, quando ele sair, eu vou ter o J igual a X vezes N fatorial. Ficou claro isso? Dúvidas? Não. Tá ok, pessoal? Não. No caso, eu teria que, se eu parasse ali antes do término ali, antes de eu colocar J igual X vezes N, se eu parasse ali no negócio, estaria errado? Ah, você parasse aqui? Não, embaixo. Aqui, aí, X vezes... Se eu não consigo... Isso. Não, mas aqui termina, parou aqui. Você concluiu. Tá aprovado. Sim, mas é porque no outro exemplo não teve essa seta aí. Ah, não teve só isso aqui, né? Isso. Ah, mas isso aí é porque no outro exemplo eu escrevia, na verdade. Mas é isso aqui. Eu juntei isso com isso. Cheguei beleza. exatamente onde eu queria. Que, repara. Exatamente onde eu queria aqui. Nossa, é ruim de escrever isso. Os outros escrevendo é tão mais fácil, né? Os outros fazendo. É igual... Acho que é porque o pessoal tem mesa digitalizadora, sei lá. Não, eu tô com a mesa digitalizadora. Ué, você tá? Cara. Então, peraí, vamos lá. Eu falei no começo da aula. Então, professor, eu tenho uma péssima notícia para te dar aí.
O problema é a mão, né? O problema é a sua escrita aí, professor. É o problema. Não, minha letra, quem já me conhece sabe que minha letra já é feia, mas a mesa também, assim, não. Assim, a mesa chegou 8 horas da manhã, 8h30, mais ou menos. Eu não tive muito tempo de aprender a usar. Deu tempo de instalar o driver e um software que faz essa canetinha aparecer, mais nada. Então, acho que vai melhorar. Pelo menos eu tenho essa fé aí. A prática leva à perfeição, né? Eu gosto de ter essas ilusões, assim, que vai melhorar. Tá ok, pessoal, até aqui? E concluímos aí. Vamos voltar aqui na aula. Não salvar. Tá? Não salvar. Voltando aqui na nossa aula. Cadê a nossa aula? Eu fechei aqui. Na nossa aula, aqui tem uns vídeos explicativos também, tá? Tem os vídeos explicativos também. Tem alguns exemplos que eu fiz aqui. Repare que eu fiz um exemplo do livro, né, que é exemplo mesmo. Não é essa aqui não, é essa aqui, perdão. Né? Fiz um exemplo do livro e fiz um que é um exercício do livro. Né? Então, o exemplo, ele está lá descrito, está lá ensinando. Então, você lê e acompanha. Se tiver dúvida, você me pergunta. Então, o exemplo é melhor, eu achei melhor fazer um exercício que aí serve como exemplo também para vocês fazerem. Tá ok? Tem também o seguinte, umas notas de aula, aqui esse que eu chamei de web aula. O exercício dessa semana ele tem que ser entregue digitado. Tá? Para a gente começar a aprender, isso aí faz parte da disciplina digitar esses códigos, digitar código-fonte, essas coisas todas. E aí, se alguém quiser, próxima aula eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou dar uma aula usando o overleaf, que foi o que eu usei aqui, para construir esse código aqui, né? Isso aqui é LaTeX. Vou mostrar para vocês que eu acho interessante vocês conhecerem, até no futuro para fazer trabalho, TCC. E uma das ferramentas do LaTeX é escrever código. Tá aqui. E aí eu botei um códigozinho simples e disponibilizei o código-fonte do que eu fiz, do LaTeX. Né? E aí seria só descompactar e você ver o que é. Próxima aula a gente vai falar sobre esse mesmo assunto. Eu vou fazer mais um exemplo. E aí a gente vê como é que funciona esse de LaTeX. Eu vou dar uma aula um pouco diferente aqui, usando o overleaf, usando o LaTeX, para vocês entenderem como é que funciona isso aí. Que vai ser útil para vocês com certeza. No mais, é isso que a gente tinha para hoje, pessoal. Vou encerrar a aula. A gravação.